habitando no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e fortaleza. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui. Atuo com a Escola Dominical e liderança de juventude na igreja há mais de 25 anos e estamos juntos semanalmente aqui preparando as aulas da Escola Dominical junto a superintendentes, pastores, dirigentes, coordenadores, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais esta aula. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Ao longo da aula aparece aqui um QR Code, você pode mirar a câmera do seu celular e fazer a sua contribuição. Ao fazer isso, você nos impulsiona, você nos motiva a seguir em frente e a ter estrutura para continuar este trabalho também, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos preparar mais esta aula com o tema Habitando no Esconderijo do Altíssimo, a lição 9 na classe dos jovens. Muito bem, a temática desta lição é o Salmo 91, um dos salmos mais queridos da nossa igreja. Veremos que ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Que a gente possa, à luz deste salmo, descansar à sombra do Onipotente. Não é? Era muito comum, eu me lembro, chegar em todas as casas, tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. Ah, só deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não adianta. Sutilmente nós fomos abandonando algumas coisas que eram não tinham um poder assim de salvação e tal, mas eram nossas referências. Eram nossas referências. A Bíblia aberta no Salmo 91, a caixinha de promessas, sorrateiramente. Ai, como eu tenho orado para Deus nos dar discernimento, porque o inimigo é astuto e muitas vezes ele trabalha em nossa falta de discernimento. Vamos pensar sobre isso. Aliás, eu estou postando séries aqui semanais, todos os dias, com conteúdos abençoados. Conheçam o nosso trabalho, gente. Aqui tem palavra para edificar, aqui tem reflexão. Oh, meu Deus. Bom, Deus como nosso refúgio e fortaleza. Nesta lição, classificamos a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. Deus como nosso refúgio e fortaleza, experimentando o livramento do Senhor e apegados ao Senhor. Com base nessa estrutura e fazendo a leitura e declamação do Salmo, percebemos que a palavra-chave é confiança. Ela expressa a segurança dos que depositam sua confiança em Deus. Ao longo dos anos, a igreja tem encontrado consolo e conforto neste salmo, que, segundo o pastor George Wood, pode ser relacionado ao que o apóstolo escreve em Romanos 8, 31 a 39. Tá? Então, sem dúvida alguma, esse salmo é um grande alívio para todos que confiam no Senhor. E mesmo pessoas que não servem a Deus, muitas vezes encontram conforto nas palavras deste e de tantos outros salmos. Nós podemos verificar aqui que há uma alternância entre a primeira e a segunda pessoa. Aquele que habita, ele é o meu Deus. Não é? Então veja, estamos diante do que o Senhor Jesus sempre esperou dos seus seguidores, uma fé robusta e firme. O versículo 1 afirma que é preciso reconhecer a soberania de Deus em tudo na nossa vida. Por isso que ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E talvez a palavra-chave aqui que eu destaco é habitar. É habitar. Habitar aqui fala de relacionamento. Habitar aqui fala de moradia. Não é? É habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso fala de um estilo de vida confiante em Deus. Que isso, irmão? Nunca preguei isso. Eu vou ter que pregar isso aqui.
Aleluia. Por isso que eu amo a Bíblia. Já li 1000 vezes Salmo 91, toda vez que lê tem algo. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver um estilo de vida confiante em Deus. Independente das adversidades, independente das lutas. Aliás, por causa de tudo isso e em meio a tudo isso, em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às alegrias, às comemorações, às celebrações. Por isso que é um estilo de vida. Não são momentos de confiança, é uma vida de confiança. Por quê? Porque é habitar, é morar, é se relacionar. Não é algo provisório. Meu Deus do céu. É algo permanente. Aleluia! Glória! Por isso que o salmista, ele usa palavras muito fortes. Olha a declaração dele. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Só declara isso quem mora. Só declara isso quem habita. Oh, glória! Veja que ele afirma que Deus é o seu refúgio e fortaleza. Refúgio é o lugar onde nos escondemos das tempestades. Fortaleza é o lugar onde nos escondemos do inimigo. Na fortaleza o inimigo não nos alcança. No refúgio a tempestade não nos devora, não nos destrói. E ele está dizendo, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a fortaleza. Podemos nos esconder debaixo de suas asas e ao mesmo tempo estar firmes nele. A fortaleza, de acordo com a virtude bíblica, é uma virtude moral que encontramos abundantemente nas páginas da Bíblia. Seja forte e corajoso, fortalecei os vossos corações, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse sentido, Deus espera de nós resistência, perseverança e resiliência para fazer o bem, resistir às muitas tentações e superar os obstáculos em nossa vida espiritual e moral. Essa fortaleza não tem fundamento em nós mesmos, mas em Deus. É a capacidade de permanecer de pé depois das tempestades. Oh, glória! É a capacidade de permanecer de pé no meio das tempestades. Por quê? Porque estamos refugiados nele. Porque a nossa fortaleza é ele, não apenas vem dele, é ele. Oh, glória! Por isso a gente pode dizer, ele é a nossa fortaleza. Então, a nossa confiança na soberania de Deus promove uma fé firme e perseverante. Se Deus é meu refúgio e fortaleza, o salmista está dizendo o seguinte, nada que acontecer vai me abalar. E se me abalar, não vai me destruir. Eu tenho que ler. Vamos ler? 2 Coríntios, olha só. Glória a Deus, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 6. Olha isso. 2 Coríntios, capítulo 6. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos ler, né, irmão? Ó, ele diz aqui no 3, ó. 2 Coríntios 6. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos,
como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui no capítulo 4, olha o que ele diz aqui, ó, 4 e 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Essa é a característica de quem confia no Senhor e habita. E aí, por isso que eu tenho dito a necessidade do discernimento espiritual. Nós sabemos que seremos atacados, nós sabemos que o inimigo vai fazer de tudo para destruir a nossa fé. Então, por isso que nós não devemos correr para o Senhor, ou seja, correr para o refúgio, correr para o esconderijo, correr para a fortaleza quando somos atacados. O que o salmista está dizendo é que nós devemos viver lá. Oh, glória! Nós devemos viver no esconderijo. Nós devemos viver na fortaleza. Quando o inimigo vier nos atacar, você imagina, meu Deus do céu. Só para parafrasear. As antigas cidades, elas não eram como é hoje, né? As cidades urbanas. Elas eram cidades agrícolas. Então você tinha as cidades fortes, com as muralhas. Lembra de Jericó? Nem tudo era feito dentro da cidade. Dependendo da cidade, grande parte do povo trabalhava, plantava, negociava fora da cidade. Então, quando o inimigo se aproximava, qual era a primeira estratégia de guerra? Era todo mundo correr para dentro das muralhas, que eram fortes, que eram de pedras, que eram muitas vezes consideradas impenetráveis, como era considerada a de Jericó. Certo? A de Jericó era impenetrável. Ela só se tornou penetrável pelo poder sobrenatural de Deus. Mas ela era uma muralha impenetrável. Então, você corria para dentro da fortaleza, para dentro do esconderijo, ao avistar o inimigo. E aí, se você não conseguisse, já era, tá certo? Mas o salmista está elevando isso a um outro patamar. Ele está mostrando para mim e para você que a gente não deve apenas correr para o esconderijo, correr para Deus diante das adversidades. Ele disse que nós devemos viver lá. Um estilo de vida que nós entendamos que estamos guardados e protegidos por Deus. Isso fala de mentalidade. Ou seja, quando o inimigo nos atacar, se eu tenho consciência de que estou guardado e protegido por Deus, a minha reação é diferente. Que isso, irmão? Quem não tem convicção de que está escondido em Deus, se assusta, se apavora, se amedronta, se desequilibra, se precipita. Agora, quando temos consciência de que nós estamos escondidos e guardados em Deus, o nosso esconderijo, a nossa fortaleza, o ataque do inimigo pode ser o maior do mundo. Nós vamos permanecer firmes e confiantes. Por quê? Porque escondidos nele, podemos ser até atacados, mas jamais seremos atingidos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tópico 2, experimentando o livramento do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Coloca aí a hashtag Estou Aqui. Em breve estaremos lançando um treinamento para professores da escola dominical. Em breve estaremos lançando esse treinamento para professores da escola dominical. Coloca aqui a hashtag Eu Quero para eu saber a demanda por esse treinamento, tá certo? E lembrando do QR Code, por favor, faça sua contribuição, demonstre sua gratidão, nos impulsione a permanecermos com este trabalho, continuarmos com esta obra para a glória de Deus. Eu sempre falo, às vezes o trabalho do ímpio cresce mais, tem uma qualidade melhor, porque os ímpios se apoiam. Os cristãos têm dificuldade em apoiar uns aos outros. Apoiando este canal, mandando a sua contribuição, você está apoiando o reino de Deus, porque é sobre isso que nós estamos aqui, é sobre o reino de Deus, tá certo? Muito bem. Experimentando o livramento do Senhor. Livramento dos homens maus
e das doenças. O salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel, que tem Deus como refúgio e fortaleza. O livramento diz respeito aos perigos de homens maus, lasto passarinheiro, espanto noturno, seta de dia, bem como dos perigos de enfermidades, pestes na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. Os versos 7 e 8 mostram que os ímpios cairão e receberão uma justa recompensa de juízo, mas o justo, o que vive em fidelidade a Deus, não será atingido e viverá em segurança. Por isso que a gente precisa entender aqui essa segurança que o fiel tem em Deus. O Senhor como refúgio e o Altíssimo como habitação, tá? Tem as pragas que tem a ver aí com, segundo estudiosos, com as pragas lá do Egito, que trazem a perspectiva da intervenção divina do mundo espiritual no mundo físico por meio de anjos, tá? Isso não significa que os cristãos, fazendo um parênteses lá com a tentação de Jesus, devem se expor a perigos de forma deliberadamente, ok? Mas o poder de Deus está no nosso lado. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Ultimamente eu tenho notado um fenômeno entre nós, que é o crescimento do satanismo no mundo. Inclusive teve agora um congresso deles com desbatismo de pessoas. Quer dizer, não basta aceitar o diabo, precisa passar por um desbatismo, que é uma declaração pública de incredulidade. A incredulidade cresce assustadoramente, tá? Uma outra coisa, preste atenção no que eu vou dizer agora. Nos últimos anos, todos os termos atribuídos a Deus e à religião vêm sendo tirados de ambientes públicos. E o discurso olha, você não pode vir aqui dentro da escola falar de Jesus, porque nem todos os alunos são cristãos. E aí isso pode ferir a religião do outro. Então é o seguinte, tira-se tudo que tem a ver com religião. Tira crucifixo, não pode ter oração. A gente chegou num ponto que as professoras não podem olhar para um aluno e falar, Deus te abençoe, vá com Deus. Não pode nenhuma referência à religião ou a Deus, porque isso é proselitismo religioso. E aí na escola você tem alunos que são cristãos, você tem alunos que são católicos, você tem alunos que os pais são muçulmanos, e aí se você deixa um, tem que deixar todos, então tem que tirar tudo isso. Tá. Aí, essa semana eu vi um post, inclusive eu vou procurar até para gravar um vídeo sobre isso. Na Pensilvânia, os pais estão assustados porque uma escola, presta atenção, uma escola está permitindo que satanistas entrem nesta escola para falar com as crianças sobre Satanás. Detalhe, eles não apresentam Satanás como a invocação do mal. Ou seja, eles o apresentam como apenas mais um personagem. Olha como o inimigo é astuto. Para falar sobre Deus, não pode. Para falar sobre o diabo, pode. Isso demonstra toda uma astúcia no mundo espiritual. Por isso nós temos que permanecer confiantes no Senhor e precisamos abrir os nossos olhos espirituais para uma realidade de batalha espiritual que está se intensificando no nosso meio. Não com tal agressividade, tá? A ideia não é mais, sabe, aquela pessoa cair espumando pela boca, possessa de espíritos malignos, não. A ideia é romantizar o diabo. A ideia é algo cinematográfico. Isso vem nas séries da Netflix, mostrando um diabo não tão mal, mostrando ele apenas como mais um personagem da história. Que Deus nos guarde. Nós vamos voltar a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, porque ele é astuto. E na falta de discernimento de muitos cristãos, ele tem encontrado brechas para infiltrar
Eu, inclusive, assisti. Eu não gosto. Tem pessoas que eu não sigo na rede social. É simples assim. Mas eu vi um vídeo da Sarah Shiva e esse vídeo dela me fez pensar. Ela fala dos satanistas dentro da igreja, atuando principalmente na questão sexual, levando muitos líderes, muitas pessoas de influência a terem queda na área sexual. Bom, é só dar uma olhada, faz todo sentido ultimamente. Deus nos guarde, que o Senhor venha nos cobrir com o seu sangue. Bom, precisamos ressaltar que o salmista se refere, de modo geral, à relação do fiel com Deus soberano. Entretanto, concordo com o pastor George Wood. Ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nesta terra. Não é? Nós temos aí a questão de Jó. Né? Então, é possível você já ter presenciado um crente fiel a Jesus padecer de uma doença incurável ou falecer por causa de um acidente. Né? Eu estava esse final de semana conversando com o irmão, ele falando para mim que o filho dele faleceu num acidente, um menino com 19 anos de idade. Sofrimentos e padecimentos também assolaram o Senhor Jesus e seus apóstolos, bem como muitos heróis da fé na Bíblia. Não há como negar o sofrimento da vida. Isso não quer dizer falta de fé ou de fidelidade por parte do crente. Tá? A chave para ler o Salmo 91, segundo o saudoso pastor George Wood, está em Romanos 8, 31, 39. Tá? Aqui o apóstolo Paulo nos ensina que Deus é por nós e por isso nada nos poderá separar do seu amor. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada. Assim podemos experimentar grandes livramentos físicos neste mundo. Entretanto, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício feito por Deus, eterno nos céus, não feito por mãos humanas. Então nada pode nos separar do amor de Cristo. É por isso que nós falamos na última aula, não é? A nossa felicidade de verdade, ela aponta para a eternidade. Então mesmo que a gente sofra aqui, nós não desfalecemos. Mesmo que a gente sofra aqui, nós temos esperança. E por isso o crente, mesmo no leito de enfermidade, diante da morte, ele se alegra. Porque ele sabe que a morte é um passaporte para a eternidade. Que isso, irmão? Meu Deus do céu. Tá certo? Então nós podemos experimentar o livramento físico da parte do Senhor, como podemos experimentar a morte, sabendo que a nossa alma vai descansar na eternidade com Deus, aonde sim não há pranto, tristeza, nem dor e nem sofrimento. Muito bem? Ótima aula, hein? Aula linda, aula poderosa. Tópico 3, apegados com o Senhor. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, por favor. Ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Isso. Olha só. Apegados com o Senhor. Tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente no versículo 14. As palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor e conheceu o meu nome. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É um exercício incessante. É preciso conhecer a Deus por meio de sua palavra. Não há como conhecer a Deus senão pela palavra, senão pela Bíblia. Oh, Senhor, tem misericórdia. Anota aí, a única forma de conhecer a Deus é pela palavra. Pela palavra. O versículo 15 diz que o fiel invocará o Senhor e este o responderá. E na angústia receberá o livramento de Deus. É na oração que encontramos consolo no Senhor. Na oração conhecemos o Senhor de uma maneira experiencial. Aleluia. Eu até estava indo mexer no meu óculos esses dias, hoje falando um pouquinho comigo mesmo sobre a presença de Deus. A verdadeira forma de buscar a presença de Deus é na oração. Cantar sobre a presença, mas não se dobrar diante da presença em oração, é inútil.
é no máximo cantar sobre uma presença que quem compôs vive. Está cantando sobre a experiência do outro. E eu provo isso. A falta de relacionamento profundo com Deus nos leva a cantar sobre uma presença que desconhecemos. Quem canta sobre a presença que não conhece, não desfruta da presença. É por isso que você está num culto hoje, cantando um hino sobre a presença. Enche-me até transbordar, a presença, atraídos pela sua presença. Para de cantar. Para de cantar. Enquanto está cantando, tocando em bateria, o povo está cantando, chorando, para de cantar. Silencia todos os instrumentos. Você vai ver o quanto de presença fica. Por quê? Porque quem não busca diariamente a presença, está vazio dela. E quando canta, não tem efeito nenhum. Por quê? Porque está cantando algo que não vive. Que isso? Esse é o problema. Cantar sobre algo que não se vive é igual tentar encher a barriga com algodão doce. Não funciona. Nós devemos cantar sobre uma presença que a gente desfruta. Nós devemos cantar sobre uma presença que a gente busca. O nosso cântico sobre presença deve ser fruto, deve ser resultado de uma busca incessante dessa presença. Porque senão, nosso cântico é vazio. Senão, nosso cântico não atrai a presença. Ou seja, nós não devemos cantar sobre a presença para atrair a presença. Nós devemos cantar sobre a presença para nos transbordar da presença. Essa é a grande diferença. Quem não anda na presença, quem não busca a presença, canta para atrair. Quem anda na presença, quem vive na presença, canta para transbordar. E aí não precisa de música. E aí, se a música parar, a presença continua. Porque a música deve ser um meio e não um fim. Quando a música é um meio para atrair a presença e para transbordar a presença, quando ela para, a presença continua no ambiente. Mas quando a música é o fim, e quando que a música é o fim? Quando eu não atraio a presença. Quando eu não ando na presença. Quando eu não busco a presença. Então aí eu fico dependente da música. Então se não tem música, não tem presença. E aí, aquilo que tem não é presença. Porque a presença não está limitada à música. A presença não está limitada ao clima criado pela música. Mas a um cultivo diário por meio da oração e da palavra. Por isso que quem não busca a presença, canta para atrair. E por isso, quando para de cantar, fica vazio o ambiente. Ninguém dá um glória a Deus. Ué, parou a música por quê? Agora, quem está diariamente na presença, ele não canta para atrair a presença, canta para transbordar. A música não é o fim, é o meio. Porque é para isso que nós somos chamados. Habitar no esconderijo do Altíssimo é desfrutar da presença do Altíssimo. Quem desfruta da sua presença transborda no culto. Independente se tem música, não tem música, canta ou não canta. Então, nesta lição nós aprendemos que, através desse salmo, que vale a pena confiar em Deus e tê-lo como refúgio e fortaleza. Porque viveremos o seu bem, tanto aqui na terra quanto no céu. E por isso podemos aprender e podemos confiar no Senhor. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal
Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.